Enquanto estava ausente e apresentando sua turnê nas Américas, Stanislavski foi acusado pela imprensa moscovita de rolar sobre os dólares, de apresentar obras burguesas a grandes capitalistas e de tramar sua saída do país, o maior de todos os crimes, segundo a imprensa. O simples fato de ter voltado a Moscou mostra que ele foi um dos raros a ter triunfado no Ocidente. Quando Nemirovitch voltou da América, encontrou o teatro restabelecido e estável. Em sua ausência, Stanislavski havia sido bem-sucedido. O teatro então completava 30 anos de existência e Nemirovitch tinha se afastado de Stanislavski por mais de uma década. Mesmo assim, na comemoração, ele foi receptivo e educado, apesar de nunca ter perdoado Nemirovitch por se afastar por tanto tempo. O livro Minha Vida na Arte tornou referência no mundo inteiro, mas politicamente era restrito. Na Rússia, Stanislavski tinha que se adequar de acordo com a censura, que não permitia ser idealista. Até mesmo quando Stanislavski ficou internado, os médicos limitavam as visitas cada vez mais. Médicos esses que eram controlados pela segurança do Estado. E o próprio Stalin colocou o teatro sob controle direto do governo, porque tinha planos para substituir Stanislavski. E a cultura iria refletir a ideologia do Partido Socialista. É basicamente o que vemos hoje, filmes lançando ideologias para manipular as massas. Stanislavski, politicamente falando, era ingênuo, porque via Stalin como um benfeitor da arte russa. E todos nós sabemos que Stalin era um doente comunista que substituiu Lenin, outro doente comunista. E ele foi líder da União Soviética e o seu regime foi marcado por violações constantes dos direitos humanos, massacres, fome e execuções de milhares de pessoas. Estima-se que entre 20 e 60 milhões de pessoas tenham morrido durante seus 30 anos de governo. Nemirovitch se aliou ao partido de Stalin e fazia o tal do jogo do poder, influenciando no teatro a ideologia realismo socialista. E por esse motivo foi nomeado diretor dos teatros clássicos. E claro que isso deixou Stanislavski furioso, porque pegaram o método dele e ensinavam aos estudantes como regras científicas definitivas. E tudo isso fez com que Stanislavski se rebelasse, porque o próprio dizia que não tinha um modelo pronto. Quer dizer, canonizaram o sistema Stanislavski sem autorização dele e antes de ser publicado pelo próprio, sendo que para ele a arte era a liberdade de perpetuar uma busca. Tudo isso no governo de Stalin, um regime de acusações, julgamentos e até execuções de qualquer escritor ou artista que tivesse ofendido o stalinismo. E o mais absurdo ainda era que a trupe do teatro de arte aplaudia as execuções e os atores até enviavam cartas denunciando a não conformidade dos atores, escritores ou qualquer um, com exceção de Stanislavski. E a comunidade artística estava sendo dizimada. E Stalin, em sua psicopatia, se autodeclarando o pai do povo e benfeitor das artes. Mas que loucura absurda. Em seus últimos anos de vida, apesar de sua saúde ruim, Stanislavski ainda tinha energia criativa e escrevia o trabalho do ator e consolidando seu ensino do método físico. Ele tinha declarado que Vesselovod seria o seu sucessor, o rebelde que havia rejeitado o teatro de arte, mas ao mesmo tempo um seguidor afetuoso defensor de Stanislavski. E o mais talentoso dos alunos, que através da genialidade poderia dar continuidade à obra de Stanislavski. Logo após a morte de Stanislavski, Vesselovod foi preso, torturado e executado, acusado de ser um espião. Pois é, esse é o governo satânico que reina no mundo. E não só ele, mas outros morreram em circunstâncias misteriosas por aqueles médicos do governo de Stalin, os médicos stalinistas, psicopatas.
Então essa foi a análise e você com certeza percebeu que Stanislavski se manteve neutro referente à política. Não se envolveu com ideologias partidárias, apesar que através de seu profissionalismo era rodeado e convivia de certa forma com políticos e líderes daquela época. Mas, mesmo assim, se manteve neutro e não adoeceu sua mente com ideias doentias de governos. Assim como o Nemirovich, né? Traidor e descarado, né? Que se aliou ao partido aí comunista de Stalin. E finalizando com essa frase bonita, né? O que é felicidade na Terra? Né? Onde o próprio diz, a aquisição do saber, o processo do conhecimento. Bom, caso você tenha alguma outra percepção e ponto de vista, deixe em seus comentários, ok? O próximo vídeo terá um tema muito interessante, você vai gostar. E se ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade e inscreva-se no canal, ok? Se você gostou, clique em gostei também, deixe o seu coraçãozinho aí. E claro, com permissão de Deus, nos vemos todas as semanas e hasta luego!